Energia, economia e futuro. O que o mercado de energia solar tem de oportunidades para nós, empresários e empresárias. Esse é o tema do podcast de hoje. E se você está me assistindo no Spotify, já segue esse perfil. E se for no YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu joinha nesse vídeo que tenho certeza que você vai gostar. Esse é o podcast Mais Negócios, um lugar de inspiração, informação e educação empresarial gratuita para levar você e o seu negócio para o próximo nível. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao podcast Mais Negócios. E se você for novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Alessio Mascarenhas, consultor empresarial há mais de 20 anos, MBA em Gestão de Projetos, MBA em Marketing e Negócios Digitais, mestre em Gestão de Empresas pela Universidade de Mondragón, na Espanha. Mas o mais importante de tudo, sou empreendedor como você, conheço seus desafios e, por isso, trago sempre convidados especiais para ajudar no desenvolvimento do seu negócio. Esse episódio, a gente vai falar sobre empreendedorismo, mas vamos falar sobre inovação, sobre energia limpa, sustentabilidade e tudo que a energia solar nos proporciona. E o convidado é muito especial, Thiago Bispo, o cara que está à frente da Progride Energia Solar. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado pelo convite, Alessio, pela oportunidade de estar aqui com você nessa mesa, né? Você com esse currículo tão vasto aí, pesou demais a mesa. Nada. Muito conhecimento e eu fico feliz de poder partilhar também um pouco da nossa história, nosso conhecimento aqui contigo hoje. Joia. Gente, eu quero lembrar que esse episódio é um oferecimento da Sexto Soluções, da consultoria de gestão financeira. A consultoria é responsável por potencializar o lucro de negócios, atuando aqui na Bahia e em todo o Brasil. Então, se sua empresa está naquele ponto de estagnação ou precisando do desenvolvimento financeiro, é só contactar a Sexto Soluções. O link está na descrição. Thiago, vamos começar contando sua história? Fala pra gente quem é Thiago Bispo, como é que começa a sua jornada empreendedora. Vai ser um prazer entender um pouquinho como a gente chegou até a Progride aí. É um pouco longa, né? Eu não comecei logo como empreendedor, não venho de família de empresários, minha família vem de pessoas que trabalhavam no mercado tradicional, mas eu decidi empreender lá atrás e eu vou contar um pouquinho de como é que foi isso. Primeiro eu fiz curso técnico em eletrotécnica, fiz faculdade de economia na UFES e decidi mudar para engenharia elétrica. E foi uma mudança que provocou muita conversa na família. Como é que ele vai largar uma UFES pública para fazer uma particular em engenharia elétrica no meio do curso, no sexto semestre? Mas eu tinha uma visão clara desde lá da minha juventude de que eu poderia ter ganhos melhores como engenheiro do que como administrador, né? Como economista, que é o que eu estava me propondo ali a ser naquele momento. Mas eu comecei minha carreira como CLT, fiz estágio no Senai, fui professor do Senai, coordenador de curso no Senai ainda. De lá, mudei para a parte da Coelba, para uma terceirizada, que era a Citeluz. Tive 2 anos de experiência. Nessa empresa eu pude começar ali a ascender como líder, sair de um cargo de supervisão para um cargo de coordenação. Depois de um tempo, houve um convite para voltar para o Senai de novo. Voltei já como gestor de área, como coordenador de curso. E aí deixei o Senai mais uma vez para ir para a indústria, porque eu tinha carência de ter uma experiência um pouco mais prática, não somente teórica, como na formação acadêmica. E fui para a G-Lite, que é uma empresa aqui de Feira de Santana, mas nacional, gigante, onde lá eu tive a oportunidade de gerir a área técnica por 2 anos e pouquinho, né? Foi muito bom para mim. Mas eu estava insatisfeito e inquieto, porque eu olhava para a empresa e não via chance de crescimento, né? Acima de mim, tinha outros gestores ali laterais, mas acima de mim era só o dono da empresa. Eu falava, pô, daqui não tem mais para onde crescer. Financeiramente falando, para mim chegou no teto, onde não tinha mais expectativa. E eu comecei a ficar inquieto e buscar no mercado oportunidades. E aí conheci o marketing multinível, comecei a empreender nesse modelo de negócio, um modelo um pouco desconhecido no Brasil, um pouco mal visto, inclusive. Há muito preconceito com o mercado de marketing de rede, mas eu comecei por ele, no grupo Rinode, né? E tem aquele negócio de que a Rinode, o pessoal é chato, que convida todo mundo, mas eu vivi isso e aprendi a fazer um marketing bem feito, tanto que tive muita ascensão. Cheguei a ter uma equipe aí no Brasil com mais de 400 pessoas, que me geram renda, inclusive legal, até hoje, desde 2017. E aí, em 2020, um colega me chamou para empreender no mercado de energia solar. Foi o momento que eu decidi deixar de focar no marketing multinível e passar a empreender no tradicional. E comecei nesse mercado dessa forma. E estou até hoje nesse mercado, já tem 5 anos de energia solar, crescendo, graças a Deus, e com respaldo hoje nacional. Muito legal. E aí, nessa primeira etapa aí da jornada, você já me fala de experiências que me reporta muito o que a gente sempre fala aqui nas redes sociais, né? Você não precisa começar como empreendedor. Você pode começar empreendendo no CNPJ dos outros, se preparando, desenvolvendo habilidades, competências, para depois chegar grandão, qualificado para o seu próprio negócio. Então, quando você me fala aqui de uma experiência como Senai, né?
Coelba e na Gelite, todos têm uma correlação ali, né? Todos estão ligados à indústria, de alguma forma passa pela energia, né? Você está na Coelba, Sim. você está na Gelite. Fui preparado, né? Estava preparado e atento, né? Vendo oportunidades ali. E uma preparação mais forte com a questão do marketing multinível. Sobre marketing, né? O que é que dessas empresas por onde você passou? Quais são as lições mais fortes que você traz, os aprendizados mais fortes que você trouxe dessas experiências? Em todas essas empresas que eu passei, eu tive pessoas nelas que me ensinaram a ser um bom gestor, a ser um bom líder, né? Me construíram nesse processo. Então eu tive lá no Senai, Eligiane, Adroaldo, Edmundo, Saulo Fonseca, pessoas que foram líderes meus no processo, que foram me ensinando a me desenvolver como líder. Quando eu fui para a Citeluz, eu conheci Veneu, Marcela, que eu fui de cada um pegando retalhos de formação, né, e formando o líder que eu quero ser, o gestor que eu quero ser no processo. Na Gelite, eu tive lá o Gerhard, que é o dono da Gelite, né, que é um grande empresário que é austríaco, por sinal, com uma cultura bem diferente da nossa, uma forma de lidar diferente. Então, nessas empresas, eu aprendi muito sobre liderança, sobre postura, sobre ética, sobre valores. Aprendi o que fazer e também o que não fazer. Perfeito. Isso que você falou é fundamental, né? É você empreender com o dinheiro do outro no outro CNPJ. Então, por que na minha carreira também, eu desde novo já ocupei lugares de liderança, sem soberba nenhuma, tá, Lécio? Uhum. Porque eu sempre decidi ser melhor, a versão melhor do que eu podia ser. Então, se eu estava no cargo de supervisão, eu me comportava como coordenador. E naturalmente a promoção ela vinha na minha vida, né? Perfeito. Então eu consegui ascender, chegar a um cargo de gerência numa fábrica com 25 anos de idade, porque eu sempre quis ter um comportamento acima da média. Uma postura de liderança, de responsabilidade, de não terceirizar, né? Mas chamar para si as situações que apareciam ali para poder resolver e aparecer também. E crescer pessoalmente. Você se forja como líder na trajetória, né? Você se colocar nessa posição, se comportar como tal, e aí naturalmente as coisas vão acontecendo, né? O universo vai conspirando para que isso aconteça. Perfeito. E aí, há 5 anos, você decidiu empreender no mercado de energia solar. Então, como é que foi o surgimento da Progrid? Como é que ela nasce? Qual era o contexto ali? Como foi que começou? E 5 anos, né? Gente, vocês que estão assistindo a gente, talvez vocês não conheçam ainda, porque vai ver de outras partes do Brasil, mas é uma empresa que cresceu exponencialmente aqui no mercado de Feira de Santana e região. Então, é uma história que eu acho que vale a pena a gente aprender com ela também. Conta pra gente como é que é o surgimento da Progrid. Ele foi melhor do que o que você falou, porque a Progrid não aconteceu em 5, ela aconteceu em 1 ano e meio. Como assim? Quando eu comecei em 2020, eu tinha uma outra empresa com mais 2 sócios, né? Era a Lumina Solar. E nessa empresa, nós tínhamos 3 pessoas diferentes ali, né? Eu e mais 2 sócios, o que me convidou e mais um amigo que chegou depois. E aí, ficamos 2 anos nessa empresa, 2 anos e meio nessa empresa, né? Só que com visões diferentes. Por conta disso, eu optei em sair da sociedade e começar um novo negócio da forma que eu acreditava. Porque ela tinha ideias que falavam assim, pô, deveria ser assim, eles discordavam. Deveria ser assim, eles discordavam. Eu falei, ó, então para não ficarmos em embate, eu saio da empresa e faço como eu acredito. Então eu comecei a Progrid em 2023. Caramba. E desde o começo, Alessio, eu comecei, eu até te falei antes da gente começar aqui, né, no offline, eu te falei que eu comecei no Hub, então não comecei com estrutura grande, não comecei com equipe grande, comecei eu e minha esposa ali pequeno, aí contratei uma pessoa, minha mãe veio trabalhar comigo, e 4 meses depois eu estava com minha primeira loja, já com 8 funcionários. Final do ano, eu comecei em janeiro, no final do ano eu já tinha já 18 pessoas na minha empresa, né? E 2 anos depois eu já tinha já na minha empresa 50 pessoas. Então a Progrid começou em 2023 e acabamos em 2024 com 2 anos de empresa, consolidados com uma empresa referência em nossa região, com mais de 50 colaboradores e caminhando aí para crescer um pouquinho mais esse ano, 2025. Gente, 2 anos. 2 anos, ele só começou, foi lá, foi para um escritório, para um coworking, né? Um coworking. Começou no coworking e agora está aí com mais de 50 funcionários. E eu digo para vocês, eu que estou aqui no mercado, eu sei que o mercado de energia solar, a gente falar um pouco sobre isso, é muito competitivo, tem muitas empresas, mas quem eu mais vejo é a Progrid. Por isso que quando eu quis convidar você, procurei logo um contato entre a gente, que é o meu amigo Anthony. Obrigado, Anthony, pela indicação, porque eu falei, cara, preciso conversar com esse cara. Entender como foi que ele montou esse negócio, como é que ele conduz esse negócio, para inspirar você que está aí do outro lado a empreender também. Bacana. Agora, como é que funciona? Como é que atua a Progrid?
área de atuação, quantas cidades vocês estão presentes, quais são os serviços que você presta. Deixa eu entender um pouco como é o modelo de negócio da Progride. Na outra empresa que eu tive, Alessio, a gente tinha uma área de atuação bem mais ampla. Nós atendíamos Bahia, Espírito Santo e Norte de Minas Gerais. Só que eu percebi que eu era bom em vários lugares, mas não era o melhor. Na Progride eu falei assim, não, é melhor reduzir minha área de atuação para um raio menor e ser o melhor onde eu estou. Então hoje eu estou em Feira de Santana, né, que é uma cidade muito forte comercialmente, e atuo um raio de 300 km ao redor de feira. E dessa forma eu consigo, nessas cidades que eu estou aqui atuando, ser a referência do mercado. E isso foi feito com intencionalidade. Então, desde o começo, a gente faz o seguinte, olha, o que é que o cliente quer desse serviço? Ele quer qualidade, ele quer segurança, ele quer uma robustez, ele quer certificações, ele quer uma equipe qualificada para atender ele quer um pós-venda qualificado para atender ele. Então, a gente desenhou a empresa focada na solução que o cliente precisa, não no que eu queria vender. E a gente montou a empresa para ter esse formato desde o começo. Ser uma empresa que tem tudo que o cliente precisa para ter segurança, para tomar decisão de compra. Mas, muito importante, Thiago, você vende para todo mundo? Não, eu vendo para o cliente que quer qualidade. Quem é comerciante, quem tem a sua empresa, tem que entender que você precisa entender qual é o seu produto e quem é o seu público. Então, nós desenhamos nossa empresa para ser uma empresa focada no cliente que busca a qualidade. Então, eu não sou o mais barato no mercado, mas eu sou o melhor valor do mercado. Porque quando você vai ver questões importantes e relevantes para a segurança do projeto, você encontra isso na Progride e que outras empresas que têm essa qualidade são mais caras. Mas quando você fala assim, mas tem mais barato que você, mas com uma qualidade muito inferior de serviço, né, de material, de suporte, de pós-venda. E isso aqui na empresa é uma primazia em termos de qualidade. Serviço, material e suporte. E o legal disso, né, é que esse é um debate muito forte, né? Preço é diferente de valor. Preço é o quanto você cobra, é o dinheiro que entra, mas o valor é o que você entrega. E aí quando você me traz entrega, pós-venda, e a gente sabe que essa é uma dor muito grande no mercado de energia solar, Sim. Né? Quantas pessoas fazem o esforço para ter a sua usina, e depois da instalação dá problema, a pessoa some, né? Enfim, tem problema de todos os tipos. Então, quando você preza por isso e desenha, olha, eu não quero atender todo mundo, eu quero atender quem preza por qualidade. Perfeito. Quem quer vender para todo mundo, não vende para ninguém, né? Então, assim, quando você foca nesse público, você consegue entregar a sua proposta de valor, porque aquela pessoa também está disposta a pagar um pouco mais, talvez pela média do mercado, pelo que outras opções que tem no mercado, mas com a segurança de que vai ser um bom serviço, de que vai ser um bom equipamento. Tem muito cliente órfão no mercado hoje, que comprou a sua usina fotovoltaica, até instalou, até iniciou a geração, alguns com atraso, alguns com baixa qualidade, mas que na hora de um pós-venda, de uma manutenção, não mais encontrou a sua empresa que comprou o projeto, né, inicialmente. Então, nos procuram para poder realmente ter essa segurança. Olha, eu percebi que o rapaz que me vendeu sumiu, mas você está aqui no mercado. Você pode me ajudar a resolver esse problema? Meu inversor queimou, estou sem monitoramento, estou sem manutenção. E aí eu entro com esse serviço para o cliente e o cliente que era lá de outra empresa acaba vindo para o meu portfólio, para o meu radar. Uma outra coisa importante de falar também é que tudo que a gente fez foi intencional no mercado. Quando a Progride começou no mercado, ela não cresceu porque ela deu sorte. Lógico que teve um quê de bênção de Deus, eu tenho muito forte isso na minha mente, mas havia uma intencionalidade nisso. O que aconteceu no mercado de energia solar em 2020? Tava um boom muito forte. Todo mundo ganhava dinheiro muito fácil, até quem vendia pouco ganhava dinheiro. Então não havia uma preocupação em ter grandes e boas empresas. Só que eu falei o seguinte, olha, ninguém em feira é uma gigante, é uma referência no mercado. Tem várias empresas que vendem e ganham dinheiro, mas são empresas pequenas. Vamos construir a empresa referência do mercado. Assim como é aqui em nossa cidade, em Feira de Santana, por exemplo, a Cerqueira Gonçalves, no ramo de material de construção, a Farmácia Brito, a Mersan. Então eu falei, vamos construir uma empresa que é a marca referência naquele segmento. E a gente conseguiu furar essa bolha de ser mais uma empresa. E quando meus concorrentes foram perceber, olha, essa empresa cresceu já. Eles não conseguiram mais acompanhar nosso ritmo. E hoje minha missão é ditar o ritmo do mercado. Então estar sempre um passo à frente do mercado, com novidades, com inovações, com o que o mercado tende a ser melhor para o cliente. Porque eu vendo para o cliente independência energética. Eu não vendo uma placa fotovoltaica. Eu te vendo a liberdade de você ter sua própria usina e você gerar sua própria energia. Bacana. E é importante você falar disso porque isso me reporta aqui a uma gama de outras oportunidades que o mercado traz. Não é só energia fotovoltaica, né? O que mais está agregado, né, nesse ecossistema da geração de energia? Quais são as outras oportunidades, digamos assim, que temos nesse mercado?
esse mercado, para quem tá vendo de fora, olha logo para energia fotovoltaica, você construir a sua própria usina. E é realmente nosso principal produto. O meu faturamento hoje, 90%, ele é vender usina fotovoltaica. Mas já temos aí outros produtos que são muito importantes e rentáveis. Eu até listei aqui para não esquecer de falar nenhum com vocês, né? Primeiro deles, tá legal o áudio aí? Quem pode falar assim, né? Pode, que é. Descontraído, é um bate-papo. É um bate-papo. Assim como houve no mercado de telefonia alguns anos atrás, houve a abertura do mercado de telefonia. Você tinha um telefone em casa que era Telebahia, né? Aqui no caso da Bahia. E só algumas... Você tinha ações, né? Ações da companhia. Ações da Telebahia. Então, no mercado de telefonia, só tínhamos antes uma empresa, que era a Telebahia, antes da Telemar, inclusive. Sim. E esse mercado abriu. Você tem hoje o chip da Vivo, da TIM, da Claro, né? De quem você quiser. Você escolhe o melhor fornecedor para você do seu serviço e você compra. O mercado de energia está passando pela mesma migração agora, Alessio. Então você pode agora, né? Isso já acontece para empresas do Grupo A, que tem subestações próprias ali, um transformador. Mas vai, até 2027, abrir para todo mundo. Você vai poder comprar energia de quem você quiser, não mais da Coelba. Entendi. Então você vai poder fazer assim, olha, quem vende energia mais barato hoje? Ó, nessa empresa aqui é R$1 kWh. Aqui é 90 centavos, aqui é 85. Não, eu quero dar mais barato. Então, com a abertura do mercado de energia, os clientes vão poder escolher de quem eles vão comprar energia. E isso vai acontecer para todos os clientes, essa abertura do mercado, até 2027. Então, eu faço hoje para alguns clientes que já estão aptos a isso, a migração para o mercado livre de energia. Ajudo ele a encontrar para ele o melhor fornecedor de energia e migro ele para esse mercado, né? E ele passa a ter uma economia de até 30% na sua fatura de energia. E isso sem ter a sua usina fotovoltaica. Ele pode só migrar para o mercado livre de energia, comprar energia mais barato, sem ter sua usina. Também tem um modelo que você pode ter a migração para o Mercado Livre e fazer a sua usina fotovoltaica juntos e ter ainda mais economia. Tem hoje um outro produto que a gente também tem, que é energia por assinatura. Tem clientes nossos que não podem ter energia solar porque não tem viabilidade técnica, porque o ponto comercial dele é alugado, ou porque não tem viabilidade financeira de crédito no momento, mora no apartamento. Então eu consigo, para esse cliente, prover para ele um desconto na sua fatura de energia de 18%, sem investimento nenhum. Eu só cadastro ele numa usina que tem geradora, para que ele possa receber essa energia mais barata e ter uma economia de 18%. Zero de investimento, não muda a fatura dele de titularidade. É um outro produto que nós temos. Por assinatura. Energia por assinatura. Você tem energia mais barata sem precisar gastar com isso. É um outro produto. Eu tenho também hoje eletropostos. Vamos supor que você tem um restaurante, que você tenha um supermercado, uma farmácia. Você pode montar hoje na sua farmácia, no seu comércio, um eletroposto. E você pode vender energia ali para carros elétricos. Só que dá uma rentabilidade, Alessio. Sabe de quanto? Sim. De 2% a 12% mês. Então, eu estou trazendo agora para a Bahia esse novo produto, que é ajudar empresas, comércios, né, que tem um fluxo ali de clientes significativos, hotéis, padarias, supermercados, shoppings, a construir o seu eletroposto e ter uma rentabilidade desse investimento de 2% a 12%. É um modelo fantástico de negócio também, né? Muita gente já investe nisso, inclusive. O cara aporta dinheiro só para poder ter rentabilidade. A gente também tem um outro produto hoje que é a eletromobilidade. A gente já está trazendo agora para a Bahia também alguns veículos elétricos de baixa cilindrada, né? Patinete elétrico, monociclos, sim, bicicletas elétricas. Pequenos deslocamentos ali. Isso, porque hoje para criança, para adolescente, ele não ganha mais uma bicicleta muitas vezes. Ele ganha até hoje um patinete elétrico, uma moto elétrica. Sim. Então a gente já vai também vender isso na Progrid ainda nesse ano, esse produto também. Então tem muita coisa ao redor da nossa atmosfera, além de fazer a usina fotovoltaica, como eu falei. Esse hoje é nosso principal produto, a usina fotovoltaica. Mas já temos outros produtos que tendem, nos próximos 1 ano e meio, 2 anos, a ocupar boa parte do meu faturamento. Olha que bacana. Ó. Além da energia fotovoltaica, fazer sua usina, gerar sua própria energia, você ainda tem o Mercado Livre de Energia, energia por assinatura, né? Isso. A economia é de 18%. Os eletropostos, né, para abastecer o carro elétrico. Perfeito. E tal. E a eletromobilidade, que são produtos que vão entrar aí na carteira da Progrid. E tá tudo correlacionado. Né? Tem tudo a ver com uma energia mais limpa, mais sustentável que você tá trazendo aí. Inclusive, o nosso nome da empresa hoje não é mais Progrid Energia Solar. É Progrid Energia. Porque eu tenho hoje vários produtos ligados ao segmento de energia, né? Energia renovável, vamos dizer assim. Muito bacana. Perfeito. Muito bacana. Eu ia falar de outras coisas aqui na sequência, mas você pode vamos entrar nesse tema da sustentabilidade, né? Porque assim, antes, sustentabilidade era um negócio para inglês ver. Você botava ali para dizer que você era, olha, eu sou responsavelmente sustentável, eu sou não sei o quê. Só que isso de um tempo para cá passou a ser um item de competitividade.
As pessoas não são só sustentáveis para receber um selo verde, eles são sustentáveis porque isso também, do ponto de vista econômico, é muito interessante. Então, como esse mercado de energia, dessa nova energia, e aí, pessoal, vale a gente lembrar que o Brasil ele é predominantemente de hidroelétricas, né? A energia advém de hidroelétricas, mas você tem energias super sujas no mundo, como as carvoarias que alimentam tantas indústrias por aí afora, né? A queima de óleo, enfim, há uma série de energias ainda mais degradantes do que a energia elétrica, porque quando a gente pensa em energia elétrica também, a gente tem que lembrar que para você ter uma usina hidroelétrica, você tem uma área de alagamento absurda, né? Inclusive hoje tem um movimento de pessoas atingidas por barragens, né? Porque as pessoas são praticamente expulsas das suas casas para se construir ali. Afeta a fauna, a flora local. A fauna, a flora, Perfeito. né? Você tira grande parte da área cultivável para submergir. Então, assim, a sustentabilidade está no bojo da energia que você preconiza, que é uma energia limpa. Então, como é o tema da sustentabilidade dentro do mercado de energia hoje? Vamos falar de energia solar, que é o termo mais popular. Eu fiz economia por um tempo, né? Então, tem dois termos que são bem legais, que é a micro e a macroeconomia. Falando do cenário microeconômico local, eu vou te falar que as pessoas não se importam com isso. Hoje, as pessoas não compram energia solar pensando na parte ambiental. Isso a maioria dos clientes, tá? Infelizmente falando. Mas no cenário macroeconômico, falando de economia nacional, mundial, é essencial pensar nisso hoje. E até comercialmente falando, tá? Porque pra você ter noção, hoje, a cada 10 clientes, 4 mudam a decisão de compra pela questão ambiental, se aquela marca é sustentável ou não. Isso é uma pesquisa do Serasa que fala sobre isso. Inclusive tem um Kit Kat de chocolate hoje que ele tem no rótulo do Kit Kat lá, produzido com energia renovável. Então as empresas hoje já fazem questão de mostrar que usam em sua base produtiva energia sustentável, como energia solar, por exemplo, ou energia eólica, né? E o mercado de energia solar, você falou, Alessio, é muito importante falar de números, né? Também Sim. Mostrar e comprovar. Nós éramos a 5ª fonte geradora do Brasil em 2022. Gerávamos no Brasil uma média de 4,9 megawatts, potencial produtivo de energia. Em 2025 já estamos em 50 megawatts. Crescemos mais de 10 vezes. Saímos aí do 5º para o 2º lugar na força de energia nacional, atrás apenas da hidrelétrica, né? Que assim, que é uma energia muito boa, mas que na sua construção, ela, como você falou, muito tem bem impacto feito, também. Tem impacto ambiental, a fauna, a flora, a população ribeirinha que sofre com isso, né? Então hoje a energia solar, ela é vista como uma energia que pode salvar o mundo, conseguindo aumentar o potencial energético, né, do planeta, do Brasil principalmente, e com isso, e sem gerar impacto ambiental. Porque você usa a luz do sol, que é uma energia renovável, não se consome a luz do sol, né? Sim. Não se esgota. O material que a gente usa é 95% reciclável, então não tem uma poluição posterior a isso. Então, é uma excelente forma de você conseguir tirar o déficit que há hoje mundial de energia com a energia solar. Inclusive, nós passávamos há um tempo atrás, você deve ter visto isso, você deve ter uns 20 anos, eu acho, 25 anos. A gente Obrigado pela parte que me toca. Tenho certeza, não mais do que 30. Nós vivemos Talvez aí eu tenha 45, Talvez. Mas isso é uma outra história. 45, eu quero que você me dê a receita. Nós vimos lá o racionamento de energia em 2002, lembra? Lembro, que nós tínhamos que desligar as cargas que a gente consumia para poder economizar energia e o Brasil não faltar energia e dar uma pane elétrica. O que fez o Brasil desafogar nesse sentido hoje de potencial energético foi a energia solar. Foi o nosso crescimento. Incrível. Então, o que faz o Brasil hoje ter uma energia para gerar produção, para gerar crescimento, é a energia solar. Bacana. Me faz um paralelo com a energia solar e a energia eólica, porque também a energia eólica tem crescido muito no Brasil. A gente vê aqui toda a costa norte, nordeste, né, brasileira, com grandes usinas de energia eólica, inclusive aqui na Bahia. Você tem aquela região ali toda de Morro do Chapéu, Irecê, também tem bastante. Então, qual é a diferença básica, né, do ponto de vista da economia, da viabilidade, entre energia eólica e energia fotovoltaica solar? Perfeito. Antes de falar sobre isso, eu vou falar 2 termos, né? Geração distribuída e geração centralizada. O que é geração distribuída? É o que você consegue fazer na sua casa com energia solar, eu consigo fazer na minha. Né? Quem tem aqui que está vendo a gente que tem energia solar em sua casa consegue fazer. Gera energia onde você tem consumo. Energia distribuída. Geração distribuída. Geração distribuída. O que é geração centralizada? É você ter complexos grandes geradores de energia. Eu consigo ter energia solar nos dois, na GD e na GC. Distribuída e centralizada. Já a eólica eu não consigo. Então a eólica é uma excelente fonte de energia, só que ela não pode ser feita em escala distribuída. Você não consegue em sua casa, em sua fazenda, em sua empresa ter energia eólica.
Colocar uma Então, torre daquela que é perfeito. absurda, né? E ela Grande depende de demais. fatores climáticos muito bem feitos, muito bem alinhados para isso. Ela interfere, por exemplo, A em sinais de geografia. telefonia, em sinais de rádio, né? Ela interfere em ciclos migratórios de pássaros, a eólica. Então, para ser colocada a eólica, há um estudo muito complexo para gerar viabilidade. A solar não precisa disso. Então, ambas são importantes, ambas são favoráveis. E por que não as duas? Então, Sim, claro. onde pode ter eólica, fazemos eólica e fazemos solar em todos os lugares. Porque, inclusive, onde você tem eólica, você pode usar a base, o chão ali das torres eólicas para fazer energia solar. E ter as duas fontes geradoras ali gerando energia juntas, né? Mas o grande diferencial é esse. É que a energia solar ela tem democratização. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode fazer. Muito bacana. E só trazendo um exemplo aqui, né? Que o que a gente busca também, aí trazendo de novo o tema da sustentabilidade, é a redução de impactos. Eu vi uma reportagem recente sobre os impactos da energia eólica. Claro, volto a dizer, é muito melhor do que qualquer outro tipo, né, do que hidrelétrica ou de combustão. Perfeito. Mas gera impactos muito grandes, né, como as cidades empoeiradas, como era o tema da reportagem, né, porque há uma movimentação muito grande ali de partículas onde estão instaladas as torres. Há um problema de descarte desse material depois, né, que tem virado sucata em muitos países, e isso criou um outro problema, né, que é do reaproveitamento dessas torres, etc. Mas, enfim, é só para dizer que a energia solar ela é mais acessível, ela é mais próxima da realidade. Um amigo meu vendeu um apartamento recente em Salvador e falou, não, peguei metade do dinheiro, guardei, e a outra metade eu fiz uma fazendinha de energia solar, e hoje no meu apartamento eu tinha 5, 6 mil de aluguel, e hoje eu recebo 15 de retorno, de rentabilidade, com metade do dinheiro investido. Isso que o seu amigo fez aí, Alessio, é muito legal. A gente chama de usina de investimento, que é você fazer usina para você vender energia, né? Há algumas questões aí que me fazem até não falar muito sobre isso. Certo. Duas delas principais são as seguintes. Hoje, Alessio pode fazer uma usina e vender essa energia? Pode, mas não deve. Por quê? Você não pode vender energia, Alessio. O que as pessoas fazem? Elas vendem energia informalmente para os amigos que têm um comércio. Olha, Alessio, você tem um mercadinho, você tem uma padaria, quer botar aqui sua conta de energia na minha usina fotovoltaica? E aí vocês fazem uma relação informal de compra e venda, tá? Porque hoje, para você vender energia, você tem que estar vinculado à CCEE, que é a Câmara Comercializadora de Energia Elétrica. E as pessoas não se vinculam e vendem energia informalmente. Ou então, elas vendem para alguma comercializadora. Elas vinculam a usina que elas têm a uma comercializadora que vai comprar essa energia total que você tem. Como se fosse um atravessador. Então ela vai pagar por quilowatt-hora. Quem compra isso que eu tenho aqui, essa parceria aqui na Bahia, ela vai te pagar por quilowatt-hora 60 centavos, por exemplo. Né? Então um valor baixinho ali, mas que é rentável. E você consegue uma rentabilidade do capital investido aí de mais ou menos 3% ao mês de rentabilidade, que é uma excelente rentabilidade. Se você pega um imóvel de R$200 mil e aluga ele, você aluga ele por no máximo R$1.000. R$200 mil de energia solar, você consegue uma rentabilidade aí de R$6 mil. R$6.000. Então, ainda assim um excelente negócio. Olha, já tô aqui pensando. Mas hoje eu falo assim que a gente tem calculado que o eletroposto tem sido até mais rentável do que fazer usina. E o melhor é a gente combinar as duas coisas. A gente faz o eletroposto e faz a usina junto. Quando eu tava agora em Caxias do Sul, semana passada, vendo esse produto, né? E, cara, quando eu vi lá 12% de rentabilidade com eletroposto, eu fiquei abismado. Porque é um baita negócio. E tá numa curva de ascensão muito forte, tá? Então você que tá ouvindo isso aí, que tem potencial de investidor, acima de R$100 mil de investimento, não é nem tão alto capital. Sim. E pensa em investir, nos procure, porque realmente é um produto excelente e que vai chegar um tempo que vai reduzir um pouco essa margem de rentabilidade. Vai ter mais concorrência, vai ficar mais barato. Mais popular, mais pessoas fazendo. Carro elétrico, energia solar um tempo atrás tinha aquele preconceito. Será que presta? Será que é bom? Será que vai dar certo? Já passou dessa fase, eu acho. Sim. Já consolidou-se como uma fonte segura de energia. Carro elétrico está no mesmo momento. Mas será que é bom? Será que é durável? Cara, a BioID está aqui na nossa cidade, nosso estado, já há alguns anos. E a indústria está sendo montada. Onde era a antiga Ford, né? GWM está chegando no Brasil. Eu ouvi uma frase agora lá em São Paulo, no momento que eu participei, que o Dolphin Mini é o novo Uno do mercado. Sim. Você roda hoje em São Paulo, o que você mais vê como Uber é Dolphin Mini, que é um carro que tem muita rotatividade, Uber, né, que roda bastante. Então, assim, tem que ter uma rede de postos elétricos para abastecer esses veículos. Por que não? E você não consegue hoje montar, com capital baixo, R$100 mil, um posto de combustível. Não consegue, impossível. Mas você consegue montar um eletroposto. Muito legal. E tem uma boa rentabilidade. E assim, eu quis trazer esse assunto, assim, né?
trazer a usina lá que o meu amigo acabou de implantar, está tendo rentabilidade, você trouxe aí a oportunidade de negócio de eletroposto. Está sacando quantas oportunidades de negócio dentro desse mercado de energia limpa você tem? E como você pode usar isso a seu favor? E aí eu quero aproveitar para perguntar a Thiago o seguinte, e para o comércio? E para o cara que tem uma pequena indústria? E para o cara que tem um negócio, seja ali qualquer, um galpão de distribuição, qual é a vantagem no negócio da implantação de energia solar hoje, quanto ele economiza em média, o que é que ele leva como vantagem, e até para as residências, né? Eu estou reformando, né, Suzy? Suzy está ali sempre minha fiel escudeira, e aí eu falo, todo dia eu passo lá na obra, daqui a pouco chega no ponto de energia solar. Então, e quais são as vantagens hoje, do ponto de vista prático da economia, tanto para o empresário quanto para a dona de casa, dono de casa? Eu vou falar de um assunto que é um pouco polêmico, que é a taxação do sol, que aconteceu em 2022 e 2023. Não sei se você lembra desse assunto, falavam assim, olha, você vai pagar para gerar energia, né? Então, o que aconteceu? Até 2022, você fazia energia solar e passava a pagar somente a taxa mínima da energia que você gerava, né? Daquele imóvel lá. Agora, obrigado, querido. Agora você consegue, agora não mudou, não é mais assim. Hoje você paga o fio B, que é o que chamam de taxação do sol, mas não é muito isso, né? O que acontece? Toda energia que você hoje usa a rede da Coelba para você transferir, você paga um imposto, né? Não é nem um imposto, uma taxa sobre o que você usa da rede. Então, por exemplo, você gerou no seu imóvel lá 1000 kWh e você consumiu 400 e você mandou 600 kWh para a rede da Coelba. Quando você vai usar essa energia de volta, você paga um valor, uma taxazinha, porque a Coelba guardou essa energia para você. Isso não existia até 2022. Mas você está usando a estrutura da Coelba para poder transitar a sua energia, perfeito, digamos assim. Então hoje, uma mudança que houve principal, é mais vantagem você fazer usinas que a gente chama de alto consumo local. Botar a usina onde você consome energia. Então, por exemplo, Thiago, eu tenho uma fazenda e tenho um mercadinho aqui em Feira de Santana. É melhor fazer energia na minha fazenda ou fazer aqui no mercadinho onde eu tenho aqui o meu comércio? Faça no comércio, porque você vai usar menos a rede da Coelba e vai pagar menos taxa do fio B. Só que mesmo com o fio B, que é uma taxa que existia há um tempo atrás, a sua economia consegue chegar até 80% de energia, né? Mesmo com o fio B. Mesmo com o fio B. Então, assim, criaram um fantasma no mercado falando o seguinte, olha, quando vier a taxação do sol, vai ser inviável ter energia solar. Não, continua sendo muito bom. Antes a economia era de 95%, hoje ela é na faixa dos 80%. Então, ainda assim, é um excelente negócio ter sua usina fotovoltaica. Eu acho que caro é não fazer, né? Caro é o custo da inação. E para ter noção, o payback da usina hoje, ela se paga em 3 anos. Em 36 meses você paga a sua usina fotovoltaica. Então, você investe um valor ali que pode ser financiado, com zero de entrada, que pode ser com carência, inclusive, para você começar a pagar depois que você começar a gerar energia. Isso, e aí ela vai se pagando. Então, o que você pagava de energia, paga o seu financiamento por 3 anos ali. E acabou, tá quitado o investimento. Então, o payback hoje de 30 meses, 36 meses, ainda assim é excelente ter energia fotovoltaica. Para quem me vê muito por aqui, sabe o que é que eu digo, né? Banco, instituição tá aí para emprestar e a gente que é empresário tá aqui para tomar. Você vai fazer um investimento na sua geração de energia limpa, sustentável. Tem um payback de 3 anos, ou seja, a partir de 3 anos você já tem rentabilidade sobre isso, porque você já se pagou, já não tem mais aquele compromisso e financiado e com carência. E a garantia... Bom demais. Desculpa interromper, Alessio. A garantia dos módulos é de 30 anos, imagina. Você faz investimento dos módulos de 30 anos. A própria economia que você fez ali, a própria economia, ela já paga o que você investiu em 3 anos. E você tem mais 27 anos, porque 30 anos a garantia dos módulos. Sim. 27 anos de geração de energia, né, garantida, vamos dizer assim, porque a garantia tá lá para cobrir. Muito fácil fazer, cara. Eu falo assim, eu não entendo hoje, mas eu falo assim, não tem energia solar. Por quê? Por que você não fez ainda? Por que você não implantou ainda? Porque eu já tô aqui pensando na minha casa, hein? E no meu negócio. Daqui a pouco eu vou dar um aluno no WhatsApp aí. Já chama aí. Falar esse contigo. Pessoal do comercial é brincadeira, hoje, não, viu? Eu falo assim, eu só não vendo pro cliente hoje que ele não tem viabilidade financeira ou técnica. Uhum. Então o cliente fala, poxa, mas meu prédio é alugado, o dono do prédio não permitiu instalar aqui. Ou eu não tive crédito, o dono não tenho do capital. prédio, da onde tá meu escritório, foi mais esperto. Ele cobriu o telhado dele e vende primeiro. Pra vocês energia. Pois é. Ele ganha 2 vezes aluguel. Ele aluga e ganha energia. Poxa, excelente eu aluguei negócio. a loja toda, não era para o teto ser meu também, não. Ele já cobriu de energia solar, não teve jeito. Muito nosso faz isso. Ele faz a usina fotovoltaica e repassa para os inquilinos e ganha 2 vezes. Ele ganha no aluguel e na energia.
Perfeito. Eu vou te falar, é mais barato para ele, foi mais barato o investimento da energia e ganha mais dinheiro, inclusive, às vezes, muitas Sim, vezes. com certeza. Muito bacana. E aí, uma dúvida que vem, eu vou falar de uma coisa técnica aqui, né? Quando você faz uma usina ali local, né? No lugar onde vai consumir. Tem umas questõezinhas técnicas que eu não entendo. Vai ser com microinversor, vai ser... Quais são essas diferenças que existem no processo de criar uma energia, uma geradora de energia local ali? Eu queria só fazer um parênteses aqui para Sim. falar o seguinte, eu já participei de alguns podcasts, de programas de rádio, e eu nunca tive um entrevistador tão inteligente como você. Fez perguntas obrigado. de verdade. Assim, você falou muito bem sobre energia eólica, você falou sobre o impacto da energia hidrelétrica, você falou agora sobre microinversor. Isso é bom porque acho que eleva o nível do bate-papo, né? E acaba que quem está assistindo aqui tem um conteúdo de melhor qualidade. Parabéns. É importante porque, assim, são as minhas dúvidas também como empresário, como consumidor. Então é importante que a gente compartilhe isso com as pessoas para que você faça uma decisão de compra mais consciente. Né? Sim, perfeito. Eu acho que esse é o grande objetivo do podcast, elevar o nível de consciência para que a gente tome melhores decisões. Perfeito. Mas vamos voltar agora à sua pergunta, para não parecer que eu estou fugindo da resposta. Eu tenho 3 tipos de tecnologia no mercado. Eu tenho um inversor string, com S-T-R-I-N-G, string, que em inglês significa corda, né? E nesse sistema de inversor string, eu tenho os módulos ligados uns aos outros. Então o que acontece? Quando o módulo entra em falha, todos os outros módulos daquela string, daquela corda ali, vão entrar em falha também. Então, há uma interdependência entre os módulos, tá? E tem o microinversor. Que no microinversor eu conecto cada módulo em uma entrada do microinversor. Então, se um módulo sofre interferência, o outro não sofre. Eles são independentes. Então, no string eu tenho dependência, no micro eu tenho independência. Então, falam assim, então como tem essa independência no micro, é melhor o micro. Só que o micro ele tem essa vantagem, mas ele tem uma outra desvantagem, que é o seguinte... Ele fica geralmente embaixo dos módulos, lá perto das placas. Ele sofre muito interferência de calor. Então ele queima muito mais rápido, ele dá defeito muito mais rápido. Ele perde conexão com a internet mais fácil, porque ele está mais distante dos roteadores. Então, em grandes usinas, não se usa micro, usa-se string, porque são muito confiáveis. Sim. E você tem um índice de falha dos módulos muito pequenas, para falar assim, um módulo falhou, os outros também falharam. Então, eu falo o seguinte pro cliente, o que é que você quer? Você quer o micro ou quer string? Eu recomendo o string por confiabilidade, por segurança, ser uma peça mais robusta, uma tecnologia mais consolidada. Mas se o cliente ele quer micro, ele acha interessante, eu também tenho micro para oferecer para ele. Ambas tecnologias são boas. Só que tem uma terceira tecnologia, que é a marca SolarEdge, que é uma marca que ela é uma marca israelense, que ela conseguiu unir a vantagem dos dois. Você tem a interdependência dos módulos e você tem cada otimizador que ele usa, né, que é como se fosse cada microinversor, ele leva para uma central, que é uma central que a gente chama de string também. Então você consegue ter a independência dos módulos e a segurança do string, porque não tem transformação de energia lá nos módulos, inclusive. E para você ter uma noção, cada inversor de energia solar, ele tem uma conexão com a internet, para que você possa acompanhar a sua geração em tempo real, ver se tiver alguma falha no seu equipamento. Eu posso invadir o seu escritório, a sua casa, pelo seu inversor. Já no SolarEdge não é possível. Ele é uma marca israelense feita num país que tem muita guerra, a gente tá vendo agora, né? Esse cenário todo lá. Eles conseguiram fazer uma criptografia nos inversores para ser inviolável de invasão. Então, se você tem uma financeira, por exemplo, uma empresa que tem lá um setor de dados que não pode ser corrompido, que não pode ter invasão hacker, a melhor tecnologia para você é a marca SolarEdge, porque ela é a única marca do mercado que tem criptografia anti-invasão. Então, eu tenho as 3 tecnologias. Eu tenho string, eu tenho micro e tenho SolarEdge. Porque o que há de melhor no mercado é o SolarEdge. Naturalmente é um pouco mais caro. Mais caro uns 30%. Mas o micro... Numa escala, você tem um mais caro SolarEdge, depois viria o quê? Hoje empatou. Micro e string não muda o valor. Thiago, na sua casa é o quê? Na minha casa é string. Eu acho mais confiável. Quando queima um módulo, eu consigo identificar imediatamente que há um problema ali? No inversor string? Sim. O que acontece? Quando você queima um módulo, vai baixar a geração do seu equipamento. Você vai perceber através disso, tá? Ele vai desligar todo em string. Por quê? Como é que a gente fala string? String é uma conexão do seu inversor. Mas geralmente os inversores têm 2, 3, 4 conexões. Então se eu tenho lá na minha casa 20 módulos, eu não vou ter uma string só. Eu vou ter lá 4 strings, 4 conexões. Certo. Então eu vou ter lá 4, cada uma com 5 módulos. 4 de 5. Se uma parte dela desligar, eu vou perceber na minha geração, no meu aplicativo. Aí eu posso acionar a equipe de manutenção, a equipe vai lá, localiza o problema e corrige, né? Então, dá para se perceber dessa forma. Você percebe pela baixa geração do seu equipamento. Com o microinversor? E com você o micro, consegue identificar? Ele mostra no equipamento lá no seu monitoramento pelo telefone, pelo computador, que uma peça está desligada.
E aí você consegue também mandar a equipe lá de manutenção, localizar e resolver. Muito bacana. Em todos eles você consegue localizar. Em um você vai localizar pela string, pela conexão. E no outro, individualmente, o módulo específico com defeito. Aí eu tô aqui, eu vou me dar o luxo de não de nem perguntar isso, eu botei aqui no meu roteiro, e a pergunta era o seguinte: qual a importância da energia solar para o desenvolvimento de negócio e economia local? Está respondido, porque se eu consigo gerar uma economia de 80% na energia, e eu falo muito aqui da gestão de custos fixos, você, empresário, sabe o quanto 80% de diferença na energia representa. Você sabe que fazer um investimento que em 3 anos ele se paga, vale muito a pena para você poder gerar uma energia limpa e mais barata no seu negócio. Eu fico imaginando aqui as indústrias que têm o uso intensivo de maquinário, de aparelhos que consomem muita energia, mas eu fico também pensando na casa desse empresário, que também merece ter um conforto, merece ter uma casa bem climatizada. E eu falo sempre, né? Nós empresários, a gente merece ser recompensado. Eu digo Sim. que lucro é bênção, né? A gente tem que ser abençoado pelo lucro, porque Perfeito. o nosso nível de esforço, de dedicação, a geração de empregos que nós promovemos. Então, 80% de economia, eu acho que já responde a minha pergunta. Se é importante, nossa, não tenho dúvida. Alessio, eu tive acesso a uma fábrica aqui de Feira, né? Uma metalúrgica, não vou revelar o nome da fábrica por sigilo de dados, naturalmente, mas ela pagava de energia mensalmente R$1.200.000. Imagine o impacto 1,2 mensal. milhões mensal. Imagina para essa metalúrgica o impacto que tem uma redução de energia de 80% anualmente para ela. É absurdo o resultado, né? Então, energia hoje, ela é progresso. Sem energia não há progresso. Sem energia não tem climatização, não tem produção, não tem injeção, não tem máquina ligada, não tem estação de petróleo, não tem combustível. Tudo que a gente usa hoje usa energia. Cara, é igual a água, assim. Não tem como viver sem energia hoje mais. E você falou de conforto. Para as empresas é muito custo. Para as famílias é conforto. Porque em casa geralmente é assim. Filho, desliga o chuveiro. Desliga a televisão. Desliga o ar-condicionado. Quando você bota a energia solar, você fala assim, agora eu posso ter na minha casa mais conforto. Às vezes você fica num calorzinho ali, poxa, não vou ligar o ar não, a conta vai vir cara. Liga e desliga o ar, né? E outra coisa que também promove nas residências, você começa a trocar seus equipamentos. Você usa fogão a gás em sua casa, você tira o gás agora, que é uma despesa, e passa a usar um fogão por indução. Por indução. Porque você usa energia solar para poder alimentar lá o seu fogão por indução e não mais usar gás. Então a energia solar pode lhe proporcionar outras economias em sua casa, além da economia direta da fatura. O meu carro é híbrido. Não vou pagar mais para abastecer praticamente. 80% de economia. Né? O sol abastece seu carro a partir de agora. Eu tô besta aqui, ó. 960 mil de economia por mês nessa indústria. A gente está falando aqui de... Vou arredondar em 1 milhão. Já falando em 12 milhões por ano. É um pouco dinheiro, né? Dá para investir em mais equipamento, em mais crescimento, em mais progresso. Mais uma fábrica, dá para abrir, dá para gerar emprego, dá para mudar a tecnologia do lugar. Eu falei de uma grande empresa, mas vindo por clientes nossos também aqui menores, né? Clientes que têm contas de 8, de 10. Aqui em Feira tem um restaurante aqui em Feira que ele pagava R$12.000 de conta e tá pagando agora 3. Não tá pagando menos porque ele não tinha espaço para instalação. Então a gente usou o máximo que ele tinha. Imagine, um restaurante de Feira conseguiu reduzir R$9.000 por mês de despesa de energia. No ano tá falando de R$100.000 no bolso desse empresário. E outra, a geração de energia, e se você estiver nos assistindo e achar que R$12.000, R$10.000 é uma coisa fora da realidade, porque de repente você tem um comércio menor e não gasta isso tudo, imagina quanto custa para manter um restaurante climatizado. Nossa. Uma loja sofisticada, bacana, bonita, cheirosa, climatizada, para que as pessoas cheguem, se sintam confortáveis e queiram permanecer naquele lugar. Quanto mais o cliente permanece no lugar, mais ele gasta, né? Então, isso pode ser decisivo para o sucesso do seu negócio e economizando aí 80% do seu orçamento com energia, né? E eu queria voltar para a história da Progrid, né? Queria voltar para o seu negócio. E qual o diferencial da Progrid? Você já me falou aqui que zela pela entrega, pela qualidade, né? Tem um pós-venda super ativo. Mas se você tivesse que pegar um elemento e dissesse assim, olha, isso aqui, o resto a galera pode até copiar, mas isso aqui é a joia da coroa da Progrid. O que é que você avalia como seu fator competitivo de sucesso?
Eu vou falar dois, tá? Certo. Porque são duas joias, mas assim, uma joia, mas tem uma que é macro. Primeiro, acho que é a bênção de Deus. Cara, eu vejo uma bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa empresa muito forte. Eu não posso falar de sucesso sem falar sobre isso, porque pra mim não tem como a gente, qualquer pessoa, né, conseguir crescer sem ele permitir isso. Perfeito. Então acho que a bênção de Deus sobre o nosso negócio, a gente vai muito correto no que a gente faz. Eu não leso o cliente, eu não leso o fornecedor, eu não faço uma prática de preço no mercado injusta, eu não compartilho o preço de um fornecedor com outro. Então acho que tudo isso nos habilita a ter uma bênção especial sobre nós, né? O cliente que tem algum problema, a gente é digno de honrar e cobrir. Já cheguei a pagar aqui em Feira no condomínio, que teve uma situação, um problema, R$20 mil, cara. Uma venda de R$90 mil. Eu tive R$20 mil de despesa para resolver um problema que foi provocado, mas eu resolvi. Então eu até falo, ó, não é que não vai dar problema, mas se der, você tem uma empresa por trás que vai ter caráter para poder te resolver o problema. Não vou te abandonar como cliente. E mais fora a bênção de Deus, que já é gigante, eu acho que é as pessoas. Nós temos um time muito bom, um time que a gente se preocupa com as pessoas internamente do nosso time, com quem a gente contrata, com como a gente mantém elas motivadas e reconhecidas, e também com a pessoa cliente. Quem está comprando comigo, seja um CPF, um CNPJ, é uma pessoa. Então eu me preocupo com a satisfação dessa pessoa no final do processo, né? Falando internamente para essa noção lá, eu tenho lá na empresa 14º e 15º salário. Para meu time CLT, né? Para o time comercial eu tenho premiações mensais, tenho premiações lá semestrais, como por exemplo, uma viagem para cruzeiro, a gente foi ano passado em 18 pessoas para um cruzeiro, premiação da empresa. Olha que massa. E fomos para o Chile agora, voltamos do Chile agora em maio também, uma premiação da empresa. Então eu sempre tento devolver para o nosso time, de maneira muito justa, em premiações, em gratificação financeira, porque eu acho que quando você devolve, as pessoas elas são mais motivadas, naturalmente falando. Tratar bem, né? Olhar com dignidade e também devolver. Porque eu aprendi essa semana com um amigo meu. Elogio de adulto é Pix. Então, tem que devolver dinheiro pra galera também, né? Então lá na empresa a gente faz isso com o nosso time de colaboradores. E eles devolvem isso em trabalho pra gente com muita qualidade. E eu acho isso muito legal porque o que é que acontece, né? Quando você cobra um serviço com uma qualidade superior, claro, você gera mais lucro, mais excedente. E aí você percebe, depois que você gerou lucro, que você pode compartilhar um pouco mais, isso é responsabilidade. Outra coisa é você querer pagar mais ou cobrar menos a qualquer custo, sem ter garantido o fechamento das contas no final do semestre. Aí é outro jogo, aí é suicídio. Né? Aí é se colocar muito no risco. Então, essa política de gerar 14º e 5º salários, ela vem de uma política de lucro, porque nenhuma empresa está livre de vir uma crise econômica, sim, de vir um problema interno, uma mudança de legislação, um risco que às vezes a gente não consegue controlar. E isso gerar um prejuízo em um determinado período, você não conseguir dar uma bonificação ou uma premiação, mas você está garantindo a sustentabilidade do negócio. Agora, quando você gera excedentes que você pode recompensar, poxa, isso é incrível. E outra, o 14º e 15º salário o cara pode até esquecer, mas os momentos que ele viveu, um cruzeiro que ele desfrutou ali, isso eu tenho certeza, cara, ele não vai esquecer. Experiência, né? Isso a experiência não vai esquecer. Lá no começo, Thiago, o que você levou de cada experiência que você viveu? No multinível aprende isso, cara. No multinível tem muito disso, né? Reconhecimento, premiação. Reconhecer não é só pagar bem, é pagar bem, mas é elogiar em público. É você dar uma premiação que seja uma experiência para a família também. Lá a gente faz festa de São João, por exemplo, meio de ano, festa de final de ano. E a gente permite levar os filhos, esposa, esposos, namorados, para que a família também esteja envolvida no processo e veja como nossa empresa é uma empresa séria que se preocupa com eles, né? Olha que legal. Veja como você pode, a gente falou isso no início do podcast, empreender no CNPJ do outro. Olha quando ele vai lá e aprende, né, no marketing multinível e vem e aplica no seu negócio. Cara, é uma escola, né? Na empresa eu cuido de pessoas e pessoas cuidam de processos. Então, quando você tem processos bem definidos e você cuida das pessoas, as coisas acontecem. Não é fácil. Você cuida das pessoas e as pessoas cuidam dos processos. Perfeito. Bacana, muito bacana. Rapaz, que aula, hein? Que aula, meus amigos. Entendeu? Porque no Mais Negócio a gente traz essas pessoas para ajudar a gente a melhorar. Já tive vários insights aqui, muitas coisas que eu vou levar para o meu negócio, porque eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença. E hoje em dia, é fácil entrar no mercado de energia solar? Porque, assim, popularizou, né? Eu sei que hoje eu não faço nem ideia de quantas empresas de energia solar tem aqui na região. Mas
Como é hoje, entrar hoje no mercado de energia solar? Fizemos um censo recente que tinha 80 empresas que conhecemos em nossa cidade. Imagina como o mercado é prostituído, né? Mas fala assim, qual dessas empresas, por exemplo, tem loja física? Aí você já cai para menos de 10. Qual delas tem equipe contratada? Equipe de engenharia, equipe de instalação, CLT? Aí você já cai para 3, 4 empresas. Qual delas tem vínculo ao CREA, onde o CREA reconhece a empresa como CNPJ? Aí, até onde eu sei, só a Progrid. Então, assim, o mercado é difícil, mas ele tem muita concorrência, que eu não chamo de desleal, mas que não concorrem com a gente no produto empresa. Tem o mesmo produto que vende para o cliente, mas o suporte por trás da garantia é diferente. Eu recebi agora há pouco aqui, eu vou até pegar para olhar, para te falar os valores exatos, uma vendedora nossa mandando para mim, uma proposta aqui de concorrente. Olha o comparativo de preço, para você ver noção como o mercado ele é difícil. Preço da Progrid em uma proposta aqui estava R$29 mil, um concorrente 22, o outro concorrente 25. Uai, discrepância absurda. Cara, de 29 para 22 aí, bem significativo. Aí eu fui pegar essa empresa aqui de 20, eu sempre vou logo no Instagram da empresa para conhecer. De diferença. Quem é essa empresa? Essa empresa é um rapaz que é eletricista e que ele instala a placa. Aí eu te pergunto, se você bota isso aqui na sua casa, tem um problema lá de infiltração, tem um problema lá de um telhado ceder, cair, uma garantia de material. Essa empresa tem capital e cacife para poder arcar? A gente vendeu agora para um condomínio aqui na cidade, né? Foi uma venda de mais de R$500 mil, condomínio grande aqui da cidade. E aí, nos concorrentes, tinha uma empresa lá concorrendo comigo que ela tinha um capital social de R$1.000. Capital social de R$1.000 para concorrer a um projeto de R$500 mil. E o cara tava concorrendo. Então, olha como é... Então, assim... Não faz sentido. Não faz sentido. Então, a gente percebe que hoje no mercado, qualquer pessoa pode entrar. Mas, quando eu comecei a Progrid, não tinha na empresa... Sem ser arrogante, tá, Alessio? Não é querendo ser arrogante ou falar não entre, não. Mas, assim, quando eu comecei no mercado, ninguém que tava querendo no mercado ser o melhor. A Progrid chegou para falar assim, opa... Bora subir o sarrafo. Nesse mercado, eu vou ser a referência. Então, eu investi muito em marketing, muito em equipamento, muito em pessoas para isso. Então, quem quer começar hoje, mas comece querendo ser bom, não ser mais um. Comece até pequeno, é natural que você faça dessa forma. Sim. Mas invista em estrutura, invista em material, invista em equipe. Você vai no começo ter uma margem menor, mas você vai conseguir criar essa casca no seu negócio para que você possa competir no mercado com qualidade. É melhor você vender pouco bem do que você vender muito mal vendido. Assumindo prejuízo, por exemplo, ou gerando para o seu cliente depois uma frustração futura. Cara, isso é um insight muito poderoso, viu, Thiago? Porque assim, quando a gente falar aqui do capital social, por exemplo, para quem não está conectado, não está muito ligado nesses detalhes dos negócios, eu participo de muitas licitações. A minha empresa concorre a contratos de consultorias até internacional. O que é que os contratantes geralmente olham no negócio? Qual é o seu patrimônio líquido? Qual é o seu capital social? Por quê? Porque eu preciso ter o mínimo de estrutura financeira para poder honrar o compromisso. Né? Eu tenho um contrato grande agora mesmo, de quase R$1 milhão, e essa empresa paga tudo dentro dos conformes, tudo certinho, mas o processo de avaliação de produto e pagamento dela pode se estender por 6 meses. Tem que aguentar manter a operação para receber. Se você não tiver capital de giro para poder bancar sua estrutura, funcionário, etc., nesse período, não tem viabilidade técnica. Você não consegue entregar a consultoria como é exigido pelo contratante. Então, com uma empresa de energia solar, mais importante ainda, porque você tem produto, você tem serviço, tem garantia, manutenção, uma série de regulamentações que você está submetido. Então, gente, faça uma boa escolha, né? Olhe todos os fatores de risco que estão envolvidos numa coisa que é para lhe trazer paz, economia e não dor de cabeça, né? E existe também, não só, a pessoa pode entrar no mercado de energia solar, não só com uma empresa de energia solar, mas existem outras funções acessórias ali que ela pode desenvolver. Quais são as outras oportunidades no entorno do ecossistema de energia solar que você observa hoje? Você já me falou aqui de alguns, né, de investimento, de eletroposto, etc., mas que outras oportunidades para aquela pessoa que quer começar, ela teria nesse mercado? Ela pode começar sendo agente comercial de uma empresa, fazendo sua parte comercial, que ela tem ali uma rentabilidade com PJ muito boa. Se noção, hoje a gente paga para o nosso PJ de 3% a 7% do que ele vende. Então tem vendedor meu que vende R$300 mil por mês, por exemplo. Tem comissão próxima de R$20 mil por mês. Vou te falar que é melhor do que às vezes tem negócio, tá? Porque ele empreende, livre, ele ganha grana sem risco. Porque ele não tem passivo, porque quem entrega é a empresa que ele vendeu o projeto. Então, ele pode ser um agente comercial. Ele pode ter uma empresa de instalador apenas, onde ele presta serviço de instalação.
Ele pode ter uma empresa de manutenção, onde ele vende para os clientes que atendem na solar, manutenção de limpeza, de manutenção elétrica, tudo mais. Ele pode vender não só usina fotovoltaica, mas pode vender energia por assinatura. Ele pode vender migração para o Mercado Livre, ele pode vender só eletroposto, ele pode vender só mobilidade elétrica. Então ele pode ter um negócio onde ele empreende com estoque dos outros, onde ele faz só a parte comercial. E com isso tem um bom resultado também. Excelente, excelente. Comprar e vender é a forma mais simples de você começar qualquer negócio. Né? Você vai começar uma loja de roupa, você pega seu dinheiro aqui, vai em São Paulo, compra roupa, traz e vende. Só que começou a empreender. Nesse seu exemplo, você gastou antes para comprar roupa, você tem que ter dinheiro para arriscar vender. E nessa não vender. Nesse não. Você só vai fazer a parte, só vai vender. Nesse você vai vender, vendeu, você compra e entrega. Ou seja, você não tem estoque. Você consegue empreender sem ter dinheiro em risco ali. Só com trabalho realmente e competência. E estudar. A gente fala assim de parte muito comercial, né? De vender, mas você não se torna vendedor. Eu falo muito isso. O atendimento aqui na nossa cidade é muito deficiente. Muito deficiente. Às vezes, garçons, serviços, porque as pessoas não estudam para aquilo. Tem técnica para vender. Igual vendedor. A galera não quer investir em informação, não quer investir em leitura, não quer investir em conhecimento. Se você não pode, tanto podcast como o seu, muito bom. Desenvolvimento da pessoa. Pessoal. Né? Para você poder. Eu falo que você tem 3 tipos de liderança, né? Eu falo muito de liderança na minha vida profissional e hoje da carreira. Tem 3 tipos de liderança: júnior, pleno e sênior. O júnior, você é líder de si. Você tem que ser líder da sua rotina, dos seus hábitos, da sua programação, da sua vida pessoal. Você passou aqui, você vai para o líder pleno. O pleno, você é líder de outras pessoas. E o sênior, você é líder de líderes. Então hoje na minha equipe eu tenho pessoas que lideram outras pessoas, então eu já atuo como líder de líderes da minha equipe, né? Então para cada nível que você vai avançar, você tem que ter um nível de conhecimento, de experiência, e tudo isso é estudo, é bagagem, é trocas, é aprendizado. Ver podcasts como o seu é muito importante, né? Ouvir quem tem mais experiência é muito importante. Até hoje eu falo que eu sinto para ouvir muitas vezes, cara, porque senão a gente não continua se desenvolvendo e aprendendo, né? É isso aí. Eu acho que essa abertura, essa capa da humildade, né, que a gente veste o tempo todo, e eu acho que tem que vestir sempre. A gente aprende com todo mundo, né? A gente aprende com... Eu tenho certeza que você aprende com um cara que vai lá fazer uma instalação e volta com informação nova. Um problema que nunca tinha aparecido e que surgiu naquele momento, você, opa, esse erro eu já não cometo mais, eu posso cometer outros, mas esse não vou cometer de novo. Então a gente está aberto com essa capa da humildade para aprender o tempo todo. Acho que é fundamental. Lá na empresa, minha porta está sempre aberta a todo mundo, né? Até um eletricista, a pessoa dos serviços gerais. Se ela quiser chegar na minha sala e falar comigo, ela pode. Ela tem essa liberdade. Porque, como você falou, às vezes de pessoas que você não espera, vem grandes informações e boas informações. Então, saber ouvir é uma grande dica também, eu acho, para você conseguir sempre estar à frente aí. Bacana. A gente está caminhando para o finalzinho. O que é que a gente pode esperar do futuro da Progrid? Essa é boa. Aí é para dar spoiler, cara. Não, mas eu falo. O que é que a gente pode esperar por aí? O que é que veio? Você já falou dos novos mercados que você está entrando, diversificando a carteira de produtos, de serviços. E como é que a gente vê a Progrid daqui a 5 anos? Pô, se com 1 ano e meio já está desse jeito, pô. A Progrid, nos próximos 2 anos, não vai ser Progrid de energia solar, vai ser Progrid de energia. Ela vai expandir, como eu já falei, com novos produtos. Sim. E daqui a 5 anos ela vai ser Progrid, um grupo com mais negócios ligados a ele, não só na área de energia. Eu sou muito ousado, tá? Uhum. E isso me faz buscar uma sede de crescimento sempre. Então, assim que a gente conseguiu alcançar a liderança do mercado de feira, né, uma empresa expoente ali que está em destaque, eu comecei a me preocupar com novos desafios. Então, como eu sou muito inquieto com isso é bom e é ruim. É ruim porque eu estou sempre em movimento, né, buscando coisas melhores, mas eu olho muito para o mercado de maneira geral. Então, eu vejo o mercado não só como energia solar. Eu vejo que empreender não é empreender em um segmento só. Eu posso ter vários negócios ali operando simultaneamente. Então, eu penso hoje em novos negócios ligados a não mais a energia apenas, mas novos segmentos também. Diversificar também em segmento. Você já está diversificando dentro do segmento de energia e agora você quer diversificar também em outros segmentos. Em outros segmentos. Isso é uma visão de longo prazo. Você falou de 5 anos à frente, né? 5 anos muda muita coisa. 5 anos atrás eu estava saindo do multinível para iniciar no solar com muitas inseguranças. Hoje eu estou aqui, estou aqui contigo hoje como uma pessoa que conseguiu ter um destaque no mercado. Uma referência no mercado. Nos próximos 5 anos a gente vai ter um papo como esse de novo, espero. Vamos. A gente vai poder falar, cara, antes disso. Tomara. Obrigado desde já pelo convite, tá, Alessio? E eu acho que a gente vai poder falar sobre isso, né? Sobre como o mercado ele se expandiu para outros segmentos também. Isso é interessante você trazer, Thiago, porque assim, eu entendo as duas correntes de empreendedores que existem. Existe uma corrente que diz assim, faça menos coisas, tenha um negócio, se dedique 100% a ele, seja o melhor naquele negócio. Mas tem outra corrente que diz, olha, diversifique seus negócios,
faça coisas diferentes, porque o mercado tem suas variações. Às vezes um negócio não vai tão bem, o outro equilibra a balança, e aí você vai fazendo esse equilíbrio. Eu sou da corrente que acredito no balanceamento dos negócios. Se você tiver negócio de diferentes áreas, claro, com os requisitos mínimos, né? Olha, tem que ser uma área rentável, a expectativa de rendimento é X, eu só me coloco em risco se valer a pena, mas que tem essa diversidade para equilibrar as contas mesmo, né? A gente nunca sabe quando... Olha quanta coisa mudou em 5 anos e quanto vai mudar agora com a revolução da inteligência artificial. A gente não dá nem para prever como é que vai ser os próximos 5 anos. Não dá. Quando eu comecei no solar, a gente vendia o quilowatt pico, né? Uma unidade de grandeza que a gente usa lá para potência de projeto, por R$ 4.500. Hoje é R$ 2.300, R$ 2.400. Olha como baixou quase metade do valor em 5 anos. Lei de mercado, né? No momento de escassez, menos concorrentes, você pratica uma margem maior, um preço maior, e isso vai se atenuando ao longo do tempo, com a entrada de novos concorrentes, novas alternativas. Nosso mercado ele é muito vulnerável, então a gente vai sofrer modificações de mercado, de legislação, que vão dificultar um pouco mais. Daí também a gente pensar no mercado, né, em outros mercados, para que a gente mantenha um nível de rentabilidade. E o nosso nome ProGrid, né, o prefixo Pro está ligado a muita palavra, o Pro já é uma coisa positiva, então você tem prosperidade, progresso, né, profissionalismo. Então a gente quer trazer toda essa expertise, essa visão de prosperidade, progresso, profissionalismo para outros mercados também. É isso. Cara, que aula, meus amigos, né? E aí, Suzy? Esse foi o melhor do que os outros? Suzy tem um dilema, viu, Thiago? Que é assim, poxa, Alessio, cada podcast parece que é melhor do que o outro. Eu falei que continue assim, né? Isso é muito legal. Porque a gente traz pessoas aqui, gente, de diferentes ramos para abrir os horizontes para você que está nos ouvindo. Olha que mensagem. Se você tirar uma mensagem desse podcast, é a seguinte: energia solar vale a pena, é 80% de economia no seu negócio. Começa por aí. Leva para sua casa, é mais 80% de economia no seu custo de vida pessoal. E mais conforto para sua família. Mais conforto para sua família, é o descanso merecido, despreocupado. Então, olha que mensagem poderosa para você que está ouvindo a gente. Beleza? Tiagão, quero deixar você agora bem à vontade. Essa, para a gente encerrar com chave de ouro. Para você deixar sua mensagem final, para você fazer suas considerações, para que o povo de casa possa te ouvir e também deixar seus contatos, né? Como é que a gente encontra a ProGrid, enfim, faz o seu jabá e dá sua mensagem final para a turma aí. Legal. Eu vou primeiro deixar uma frase que eu gosto muito, né? Tem aquele filme A Procura da Felicidade. Aquele ator, o personagem que inspirou aquele ator, ele fez uma palestra no Brasil e falou o seguinte lá, perguntaram para ele assim, por que você conseguiu ser tão resiliente em suportar tantas coisas para que você conseguisse chegar onde você chegou? Ele falou o seguinte: minha mãe me deu permissão para sonhar. Então eu acho que eu só cresci porque eu fui usado para sonhar, porque nesses meus processos que eu vivi aí atrás, eu tive algumas dificuldades também, tá? Quando eu deixei o mercado tradicional, a G-Lite, eu me embananei financeiramente, meu carro deu busca e apreensão, não foi só maravilhas não, tive que voltar para casa de meus pais, já com minha esposa grávida, então eu passei dificuldades financeiras na minha vida, emocionais, familiares também, mas eu sempre tive uma clareza muito forte de que daria certo, e sonhar me fez conseguir alcançar coisas significativas, não grandiosas ainda, mas serão maiores, mais significativas. Então, se você quer crescer na sua vida, sonhe, né? Tenha clareza de que você pode chegar, mas esteja disposto a passar pelo processo, que não é fácil. O meu não foi fácil, mas valeu muito a pena. Olhando agora porque eu vivi no meu passado aí, eu olho assim, cara, como valeu a pena nisso, né? Fui resiliente, fui forte, e estou conseguindo avançar porque a gente acreditou e fez acontecer. Então, se você tem essa vontade, se esforce, se empenhe, seja bom, estude muito, vai ser difícil, mas vai valer a pena no final. E sobre meu contato pessoal, acho que o Instagram é a ferramenta mais fácil de você encontrar alguém. Meu Instagram pessoal é ENG Thiago Bispo, Thiago sem H, ENG Thiago Bispo. Você pode ir lá, meu Instagram é aberto, você pode seguir, a gente vai bater um papo por lá também, estou à disposição de vocês. E queria agradecer a você, a equipe maravilhosa que está aqui, pelo carinho de vocês, pela atenção. Eu falei, não foi para te agradar, mas de verdade assim, eu fiquei feliz com o seu conhecimento sobre o assunto, porque a gente conseguiu trazer profundidade ao nosso bate-papo hoje e foi muito bom conversar contigo. E o que você precisar, também quem mais precisar, à tua disposição. Pô, muito bacana. Thiago, eu te agradeço. O Instagram da ProGrid é? O da ProGrid é muito fácil. ProGrid, com demudo, ProGrid Solar. Então você vai no Instagram, acha a gente por lá. Lá tem um link, você clica lá, vai falar com a nosso suporte, nossa SDR, ela vai bater um papo contigo e te levar a solução que você precisa. Muito legal. Thiago, eu queria muito trazer você aqui. Eu agradeço de novo a Anthony, que nos conectou.
né? Anthony é um treinador comportamental e experiencial incrível aqui de Feira de Santana, meu colega de legião de treinadores. E foi muito importante você vir por 2 motivos. Para que as pessoas que querem empreender no mercado de energia comecem da forma certa, né? Se inspirem na sua história, na sua trajetória de buscar pela excelência, mas também para inspirar pessoas de outros mercados para aprenderem pelo seu processo empreendedor. Eu gosto muito de pensar na inovação, não com o que você aprende com outras pessoas do seu mercado, mas às vezes pessoas de outros mercados trazem ensinamentos que a gente adapta para o nosso. Isso vai dar uma diferença de inovação muito grande, né? Porque uma coisa é você se diferenciar de quem faz o mesmo que você. Outra coisa é você ir lá beber em outras fontes e adaptar a sua realidade. Então, eu acho que essa entrega ficou muito bacana e ainda trouxe um insight muito prático, muito direto de economia. Eu que falo tanto de custos, quem me contrata nas consultorias de gestão financeira fala, Alessio, é obcecado por redução de custos. Eu não sou obcecado por redução de custos, eu sou obcecado por eficiência nos custos. Tem custo que é necessário, tem outros que podem ser otimizados. Então é por isso que a gente luta todos os dias. E eu finalizo esse podcast, né, deixando claro aqui a mensagem para você que quer empreender, comece da forma certa, assista os outros episódios. Esse episódio é um oferecimento da consultoria de gestão financeira da Sexto Soluções, as soluções mais adequadas para o seu negócio. Então segue a gente aqui, vou deixar todos os links das redes sociais de Thiago e da Progride na descrição desse vídeo e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.